Fala, seus meninos, tudo joinha? Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos mexer aqui na sala, nos vitrôs da sala. Como vocês podem ver, nós trocamos a porta, a gente colocou esse modelo de lambril preta, né, de alumínio, que ficou um pouco mais moderno. Só que nós temos esses vitrôs aqui que são bem antigos, bem retrô, né? Porém, a gente não consegue trocar ele. A gente até chegou a comprar uma janela como essa, de 1,5 por 1 preta, nesse mesmo material aqui. Porém, nós tivemos uma dificuldade. Aqui, como vocês podem ver, tem uma coluna. E pro lado de fora, nós temos uma coluna entre esses dois vitrôs. Ou seja, entre cada vitrô desse, tem uma coluna. Então, a gente não consegue arrancar e colocar um vitrô grande aqui, uma janela grande. Então, a nossa ideia vai ser modernizar, tentar deixar um pouco mais moderno. O primeiro passo vai ser arrancar essas grades, que são bem trabalhadas, né, um modelo antigo. Depois eu pretendo fechar esse arco, deixando ela retangular, que basicamente tudo aqui é quadrado, né? Vocês podem ver ali, tudo canto vivo, mas aqui tá com essa parte redonda. Então eu vou fechar com gesso ali em cima, e o terceiro ponto vai ser pintar a estrutura aqui de preto, para parecer um pouco mais com aquele ali. Então no vídeo de hoje tem bastante trabalho, bora lá! Como o primeiro passo vai ser remover as grades, eu vou tirar essa folha fora. Ela tem um trilho aqui, ó, e tem um batedor, não sei se dá para ver aí, fixo com um parafuso. E aqui também tem uma haste com 2 parafusos, isso dos dois lados. Então eu vou remover esse batedor e esse trilho, e eu vou remover essa folha, que fica mais fácil para eu poder passar a lixadeira ali. Para cortar as grades, eu usei uma lixadeira com disco de corte. Aqui vai uma dica extremamente importante. Esse jato de faísca que sai, aonde ele bate, ele marca. Essa faísca simples que cai aí não é o problema. O problema é esse jato um pouco mais grosso de faísca. Então é importante você colocar um papelão tanto ali na parede lateral quanto no chão, principalmente no chão. Senão ele vai marcar. Em alguns cantos aqui de casa acabou marcando o piso. Primeiro vitrô com as grades arrancadas. Como vocês podem ver, deu bastante trabalho, bem mais do que eu imaginei. E aí, já dá para ter uma noção. Valeu a pena ter removido a grade ou não? Bom, removemos as grades de todas as janelas, todos os vitrôs. E aqui vai uma dica muito importante. Sempre que você cortar algum tipo de metal dentro de casa, é importante você varrer todo o pó. Olha a quantidade de pó que deu ali. Porque se cair algum líquido, ele pode ficar com aspecto de enferrujado aqui. Então eu já varri, vou recolher agora, mas vou continuar mexendo, depois eu varro de novo. Eu já tirei o excesso para evitar que manche o chão aqui. Já deu um aspecto diferente, né? O passo agora vai ser fechar esses arcos aqui em cima, deixando retangular. Para fazer um molde de fechamento desse arco aí, eu usei uma folha. Eu acabei não filmando de primeira, mas foi assim que eu fiz. Peguei uma folha de caderno, que é quase que transparente, e marquei ali a curvatura que eu precisava fazer o corte. Depois, então, eu passei essa curvatura para um papelão que é um pouco mais grosso, para poder usar esse papelão como molde. Então, eu peguei uma placa de drywall que eu tinha aqui em casa, um resto de um serviço que eu fiz. Passei o molde, então, ali para o drywall e comecei a cortar. Para cortar eu usei um serrote normal de madeira. Existe um serrote específico para cortar o gesso em curva, mas como eu não tenho, eu fui cortando um pedacinho e quebrar para poder fazer essa curva aí. É só fazer com calma, cortando um pouquinho a mais para depois tirar o excesso, para não acontecer de você perder o material. Mas dá certo e foi até que fácil. A ideia inicial era parafusar a placa de gesso direto na estrutura do vitrô, mas acredite se quiser, a chapa do vitrô era tão grossa
que o parafuso não entrou e eu não tinha uma broca que desse certinho para passar uma broca e depois o parafuso. Então o que eu fiz foi usar a fita telada, que é própria para junta de drywall. Então eu passei uma camada bem grossa de massa corrida e então eu vim com essa fita telada. Depois eu revesti com um pouco mais de massa corrida para não acontecer de ter trinca ou alguma coisa assim. E também o gesso entrou bem forçado naquele lugar ali, então acredito que eu não vou ter problema com isso. Depois foi só esticar bastante o gesso, a massa corrida, para poder dar acabamento depois. Depois que a massa corrida secou bem, eu vim com uma lixa de parede e dando um acabamento que é bem fácil aí. É importante você deixar um pouco mais grosso para ir tirando do que deixar fino demais a massa corrida e ter que ficar retocando depois. Então eu passei uma camada grossa e depois vim dando acabamento. Eu aproveitei também, peguei uma lixa de metal e já fui lixando ali o vitrô para poder tirar imperfeições, marcas de tinta escorrida e tudo mais, para poder vir com a tinta depois. Bom, agora que nós já fizemos o fechamento, já passamos ali a massa corrida e lixamos, eu já passei as fitas aqui fazendo o isolamento e agora chegou a hora da pintura. Bora lá! Por mais incrível que possa parecer, fazer o isolamento com a fita dá muito mais trabalho do que fazer a pintura propriamente dita. Mas é extremamente importante que você faça um bom isolamento ali da parte que não é para pegar tinta, para não acontecer o que aconteceu da última vez. A última pessoa que pintou manchou totalmente o vidro. Eu tive bastante dificuldade para tirar uma camada grossa de tinta sobre o vidro e escorrido também sobre a parede. Então eu dediquei bastante tempo, investi tempo para poder isolar bastante ali a parte que não era para cair tinta, e aí isso facilitou na hora de poder pintar. Bom, galera, tudo pintado certinho agora. Veja que eu passei a fita de todos os lados do vitrô e no vidro também. Eu passei 2 demãos de tinta usando o rolinho e o pincel. Embora não tenha filmado, eu pintei aqui por fora também, ó. Veja que as folhas que são articuladas estão pintadas, o vitrô também está pintado. Aqui, ó, eu vou precisar fechar igual eu fiz por dentro, só que veja que o vitrô está para dentro da parede, então eu vou ter que pensar num jeitinho diferente de fazer. Isso vai ficar para uma parte 2 do vídeo aí. Bom, agora é montar no lugar e voltar para poder tirar essas fitas e mostrar o resultado final. Aguarda um pouquinho aí. E esse aqui foi o resultado final. Final, na verdade, ainda não, porque eu preciso pintar essa parede, que está bem feia, e pintar aqui também, e o principal de tudo, limpar. Veja como está muito sujo, tanto esse vidro quanto essa porta. Eu não vou limpar agora porque eu acabei de pintar, a tinta ainda está fresca, mas já dá para ter uma noção de como que ficou, e eu queria saber a opinião de vocês. E aí, valeu a pena todo esse trabalho, porque deu muito trabalho, ou estava melhor do outro jeito? Lembrando que em breve eu vou mexer também nessa janela aqui. Então, se você gosta de vídeos de reforma como esse aqui, se inscreve no canal e dá o seu like.